Hello! Vim aqui falar sobre os filmes que eu vi no mês de abril de 2026. Estou um pouco triste porque eu vi poucos filmes, 5. Porém, foram grandes filmes. Abril foi um mês recheadíssimo de coisas boas, cinematograficamente falando. Então vamos lá, não vou enrolar, eu não sei quanto tempo vai ficar esse vídeo. Eu não fiz roteiro, a única coisa que eu anotei aqui, se vocês pudessem ver, são os nomes dos filmes, o ano que eles foram lançados e o diretor. O resto vai meio que aqui no fluxo de consciência para vocês me acompanharem ou não. Deixa esse vídeo rolando enquanto você tá limpando a casa, arrumando as roupas que você lavou e esqueceu de dobrar. Esqueceu não, deixou aí em cima da cadeira, que a gente sempre tem aquela cadeira no quarto, que a gente deixa as bagunças em cima. Então bota esse vídeo, deixa rolando. O vídeo perfeito para você deixar de procrastinar aquela tarefa chata, mas que você precisa fazer em algum momento. Então esse é o vídeo. E aí no final e na descrição, também eu sempre deixo os títulos rápidos para vocês verem, enfim. Eu gosto de facilitar a vida porque eu também sou uma telespectadora de vídeos no YouTube que me ajudam a fazer atividades. Então, enfim. Essa lista que eu vou falar aqui não tem ordem do melhor ao pior, do pior ao melhor, não tem. Apesar de que eu faço isso no Instagram. Então, se você tá vendo esse vídeo primeiro, ótimo, obrigada pela audiência, mas vai também lá no post do Instagram que eu vou publicar, que eu sempre publico todo mês, é a lista dos filmes que eu vi, com uma resenhazinha, micro resenha, a minha nota e tudo mais, e do melhor ao pior. Apesar de que esse mês não teve piores, mas eu sempre coloco do melhor ao pior, eu gosto de colocar nessa ordem. Aqui não, aqui eu só vou falando e é isso. Por quê? Porque assim, vou começar com drama e Doente de Mim Mesma. Por quê? Porque são filmes do mesmo diretor norueguês chamado Christopher Borgli. É assim que pronuncia? Não sei. O Christopher Borgli me chamou a atenção quando eu assisti o drama, que foi lançado agora em 2026, que tem a Zendaya e o Robert Pattinson nos papéis principais, encenando um casal que estão à beira do casamento. Eles estão noivos, estão namorando há 2, 3 anos, acho que é 2 anos. E aí ele pede ela em casamento e o filme começa justamente nessa semana antes, nesses dias antes do grande dia deles de casar. Tudo muda, tudo tem assim, uma reviravolta. Quando a Zendaya tá ali bebendo ela, o Robert Pattinson, que é o Thomas, e 2 amigos deles que são os padrinhos. E aí eles estão ali provando as bebidas, os doces que vão servir no casamento, e aí enquanto ali eles começam aquela brincadeirinha, né? Assim, todo mundo que bebe começa a falar demais. Pois é, eles também fazem isso, e aí eles começaram a falar coisas, revelar segredos. Ah, fiz isso e nunca contei pra ninguém. Aí um fala, outro fala, até que a Zendaya vai falar e todo mundo fica: What? Como assim? Tem certeza? Meu Deus, isso é horrível! Não, como assim você fez isso? Eu não vou falar aqui porque, enfim, ficaria meio paia pra você que não assistiu e eu contar, né? Não vou dar spoilers. E aí todo mundo fica: como assim? Não. Só que vamos lá, primeiro ponto. A revelação desse segredo da Zendaya de infância é chocante até um ponto em que, ok, é uma coisa a se pensar, mas aí vai tudo sendo contextualizado, tu começa a meio que entender, não compreender de apoiar, mas entender de, faz sentido. E grandes coisas que eu pensei, a confissão da Rachel, que é amiga da Zendaya, e do Robert Pattinson, que é amiga da Emma, que é a Zendaya, e do Thomas, que é o Robert Pattinson, me chocou muito mais, me incomodou muito mais. Além da atriz não, a atriz eu adoro ela. Além da personagem ser insuportável, intragável, toda vez que ela aparecia em cena eu fazia assim, sabe? Enfim, a atriz arrasou, né? Porque ela despertou esses sentimentos na gente. A revelação dela foi terrível. A coisa que ela fez na infância, que ela revelou ali, foi terrível e as pessoas deixaram passar como se não fosse uma coisa tão terrível assim. 1000 vezes pior que a da Emma. Não faz sentido, gente. E eu fiquei... Ok. Como assim?
Que mulher insuportável, que mulher... Nossa, ela cometeu um crime, ela literalmente cometeu um crime. E as pessoas estão reagindo de maneira completamente descabida pro que a Zendaya falou que nem chegou a ser cometido, né? No final das contas. Enfim, é um bom filme, começa muito bem, eu gostei muito do ritmo do começo. Até a metade, digamos, eu gostei muito. Só que o final do filme, lá, a última parte do filme, eu achei meio... Ele traiu um pouco como ele começa. Eu pensei que o filme fosse para essa questão do absurdo. Assim, vamos escalonar no absurdo, vamos escalonar e é isso, e é isso, e é isso. E ele não escalona. Tipo, ele chega em um momento, vai, e tem aquela paranoia, e eles não sabem se vão continuar, se gostam, se vão casar ainda, e já tá tudo definido, e família, e amigo, convidado, aquela coisa. E eu tava gostando muito. Aí chega essa última parte, eu fiquei... é isso mesmo? Eu achei o final muito explicadinho. Eu acho que o Christopher Borgli poderia ter deixado um pouco mais aberto, pra gente usar um pouco mais da nossa imaginação, pra gente interpretar um pouco mais aberto, digamos assim. É um bom filme, sim, mas o final fez ele cair um pouquinho no meu conceito. Mas é um bom filme. Eu amo o Robert Pattinson desde Crepúsculo, então todos os filmes que o Robert Pattinson já atuou, eu já assisti. Ou pelo menos quase todos, né? Mas enfim, eu já vi muitos filmes do Robert Pattinson porque eu adoro ele. Inclusive, Duna 3 está chegando e vamos ver Robert Pattinson e Zendaya também nesse filme. Tô ansiosíssima, amo o universo de Duna, tô ansiosa pra parte 3, eu acho muito bonito, acho muito bem feito, eu amo a sonoplastia, eu amo os efeitos visuais, nossa, eu amo Duna. Ai, eu acho que quando sair eu vou fazer um vídeo só assim, Duna, amo. Enfim, é isso. E aí, continuando, Doente de Mim Mesma, que foi lançado em 2022 do mesmo diretor, que eu só fui assistir por causa do drama, porque eu assisti o drama e aí fui pesquisar. Eu sempre gosto de pesquisar sobre os filmes que eu vejo depois que eu vejo, eu nunca gosto de pesquisar antes, pra eu não, né, ter, assim, opiniões pré-formuladas. E aí eu vi, tem esse Doente de Mim Mesma, bom tema. Então eu fui assistir o filme. Esse sim é absurdo. E não trai o absurdo. Ele começa absurdo, continua absurdo e termina absurdo. Então, assim, eu amei. Adoro. Tem uma coisa nos noruegueses que eles conseguem retratar pessoas detestáveis e absurdas. A natureza humana, o pior da natureza humana, de uma forma tão cristalina e tão... Nossa, é isso, assim, sabe, pontual? Eu não sei como que eles conseguem. Tem alguma coisa lá na água da Noruega. Tem alguma coisa assim nos noruegueses que faz eles chegarem no ponto exato de retratar a natureza humana. Pelo menos pra mim. Eu acho muito isso. O Doente de Mim Mesma traz também um casal, a Signe e o Thomas, 2 atores noruegueses. E esse relacionamento deles é completamente doentio e competitivo. É uma competição narcísica de quem tá mais ali no centro. Gente, escalona de uma forma. Cada cena assim que ia aumentando eu ficava... Não, aqui é o limite. Eu tenho certeza que daqui eles vão voltar. Não tem como... essa personagem simplesmente continuar nesse absurdo. É um absurdo, tão absurdo que eu fiquei... Tá. Só que o melhor, ou pior, mas o melhor é que às vezes você, em alguns pontos, você consegue reconhecer o comportamento daqueles personagens em algumas pessoas que você conhece pessoalmente. Não totalmente, mas algumas coisas você fica... Ei, acho que já vi isso de perto. Então é por isso que eu digo que eles são muito certeiros em retratar a natureza humana. E até num casal entre 2 pessoas, um homem e uma mulher, que supostamente se amam, mas eu acho que não tem amor ali naquele relacionamento deles, é mais uma forma de competição. Um valida o outro. Só que essa validação deles mora exatamente na invalidação. Quanto mais um invalida o outro, mais eles se sentem dentro daquela relação e sedentos para performarem cada vez mais e estarem no centro das atenções.
As cenas de refeições ou de festas entre amigos, deles dois convivendo com outras pessoas, gente, são impagáveis. É tão incômodo. Tinha uns momentos, e é porque eu sou formada em vergonha alheia e incômodo em The Office. Já assisti 3 vezes The Office, amo, é a minha série de comédia favorita. E mesmo tendo o meu diploma em The Office, em vergonha alheia e incômodo, teve uns momentos desse filme que eu, sabe assim, eu travava, eu ficava, não, meu Deus, para com isso, tortura. Tortura não é entretenimento. Mas foi bem legal. Eu achei bem divertido. Eu acho que eu gostei mais do que drama, justamente porque ele não trai o que ele começa a fazer, que é o absurdo, que é o desconfortável, que é o exótico, o estranho, o esquisito, sabe? Ele não trai isso. Ele, na verdade, vai mergulhando mais ainda nessa lama e ficando cada vez mais sujo nessa coisa narcísica, nesse jogo, nessa competição. E eu achei muito interessante, de verdade. Então, fica a recomendação. E aí, casualmente, eu topei com A Semente do Fruto Sagrado do diretor iraniano Mohammad Rasulov. Não sei se é assim que pronuncia, provavelmente não, mas vou deixar escrito aqui corretamente. Gente, eu fiquei extasiada. Acho que essa é a palavra, de verdade. Eu tava zapeando no MUBI, adoro o catálogo do MUBI de filmes, e aí eu vi A Semente do Fruto Sagrado e fiquei interessada pela sinopse, né? E aí comecei a ver sem muita pretensão. E passou assim 10 minutos e eu já estava entregue. E é porque hoje em dia é difícil, digo por mim, não sei se vocês estão assim, a me concentrar numa coisa assim que tenha mais de 1 minuto e meio, porque o nosso cérebro já está corroído por TikToks e Reels curtos e vídeos rápidos. Aí eu fico querendo mexer no meu celular. Assim, eu trabalho no celular, então já, além de ser trabalho, já se tornou assim um hábito, um vício mesmo de ficar no celular. E eu fiquei entregue. Eu não olhei meu celular porque eu tava assim, ó. Porque é tão, sabe, envolvente. E aí eu achei uma matéria no site Instituto Humanitas Unicinos. Eu vou deixar o link aqui para vocês. E aí eu vou ler um trechozinho que diz assim: o cineasta explicou que desde o primeiro momento soube que estava esticando as cordas do governo. Em seus filmes anteriores, ele já havia lançado mensagens políticas e sociais, e sabia que estava sendo observado a tal ponto que deixou crescer a barba para filmar a vida dos outros, outro filme dele, e ninguém o reconheceu durante as filmagens. E aí ele diz assim: não cheguei perto das filmagens de rua de A Semente do Fruto Sagrado, para não chamar a atenção. Além do mais, muitos pedestres e policiais pensaram que era um filme do governo e nem se preocuparam, disse sorrindo. No final das filmagens veio a sentença. Perguntei aos meus advogados quanto tempo ganharíamos se recorrêssemos e eles disseram-me que mais ou menos uns 2 meses até chegar a sentença. E ele disse que era o suficiente para terminar o filme. A Semente do Fruto Sagrado reflete sobre como, apesar dos protestos, os ayatollahs permanecerem no poder. Os sistemas ditatoriais triunfam e são mantidos ao longo do tempo não pelos líderes, mas pelos gestores médios que transmitem as ordens e muitas vezes eles as multiplicam. O regime está usando a religião como arma política. E tanto o diretor como a gente aqui, a gente sabe que basicamente a luta pelos direitos humanos lá no Irã está na mão das mulheres. Quando não, né? As mulheres sempre protagonizando luta nessa linha de frente nas lutas sociais e nos direitos humanos. Enfim. E aí o diretor teve que partir em exílio para a Alemanha. Enquanto ele estava filmando lá no Irã o filme, ele ficava mandando escondido as filmagens para o diretor, para o editor que já estava na Alemanha, então ele continuou mandando porque ele sabia que ele estava seguro. E aí, quando ele terminou as filmagens, ele conseguiu, com a ajuda de alguns amigos, sair, ele e a família sair do Irã, porque ele sabia que se continuasse lá ele seria condenado. Eu só sei que o filme é belíssimo e muito forte. O pai de família, ele é recém-promovido a juiz de instrução, né, que eles dizem lá. E aí ele tem 2 filhas mulheres e a esposa que ficam em casa, né. Apesar das filhas serem bem progressistas, digamos assim, que querem estar envolvidas nas lutas políticas e o pai e a mãe não permitirem, porque o pai não permite porque ele é muito conservador e a mãe porque tem muito medo pela vida das filhas.
E aí um dia a arma dele, né, que ele é lá da polícia, some dentro de casa e ele fica super paranoico e aí começa uma coisa meio policial, sabe? Então, além do filme ter essa narrativa toda que deixa tudo mais denso, tem essa questão policial que deixa o ritmo do filme muito frenético. Acho que é por isso que eu fiquei tão ligada nele. Gente, a cena final desse filme é muito significativa e muito forte, assim, inesquecível mesmo. Eu fiquei assistindo, aí terminou, eu fiquei, nossa, e aí eu fiquei pensando o quanto que as pessoas, sejam os atores, o diretor, a produção, quem filmou, enfim, todo mundo que está envolvido nesse filme, o quanto eles tiveram que enfrentar de medo, de repressão, de perseguição, para que esse filme existisse e ele chegasse até aqui a gente hoje. Então eu acho que, além de ser um filme excelente e muito significativo e realmente inesquecível, é um filme que é meio que ok, eu preciso assistir esse filme, eu devo assistir esse filme, eu acho que vai mais por esse caminho. E não só por todo esse contexto político e social que ele traz e o que a produção, né, enfrentou, mas porque realmente é um bom filme e merece de verdade a nossa atenção. E aí a gente chega no quarto filme que eu assisti em abril, que foi o meu filme favorito do mês, acho. Apesar de que agora pensando e falando sobre todos de novo eu fico repensando, mas sim, acho que é o meu favorito porque eu fiquei apaixonada. Eu tô até agora, eu já assisti ele há alguns dias, mas eu juro pra vocês que ele não sai da minha cabeça. O nome é Arco, é um filme de 2025 que foi indicado ao Oscar de melhor animação e eu fiquei apaixonada. Sério, eu acho que eu poderia falar só isso, assim. É uma animação lindíssima, eu amei o estilo. Na verdade, o estilo de animação me lembrou o Ponyo, aquele Uma Amizade que Veio do Mar, do Estúdio Ghibli, que é o meu favorito do Estúdio Ghibli. Eu amo aquele filme, assim, eu acho a história linda, o ritmo, o jeito que é contado, ai, me dá, assim, faz cosquinha no meu cérebro de tão prazeroso. Pois é. E aí chega o arco, que me lembrou Ponyo, assim, pelo estilo e por como o ritmo da história é contado, só que veio contando um dos meus temas favoritos, que é essa coisa de ficção científica. O arco, o menino, ele é de um futuro, 2075, eu acho, um futuro pacífico em que a humanidade está em conformidade com a natureza, tá uma coisa bem legal, bem bonita. E ele consegue viajar no tempo porque ele tem um cristalzinho assim numa roupa especial de arco-íris que ele veste, a família veste, enfim, todas as pessoas têm isso. E aí ele consegue viajar no tempo. O filme começa com a família dele, a irmã, a mãe e o pai voltando de uma viagem, porque só podem viajar a partir de 12 anos. Ele ainda não tem 12 anos, mas ele morre de vontade de fazer isso, e eles dizendo que foram para ver os dinossauros e tudo mais. E o Arco queria muito ver os dinossauros, ele tem um sonho de fazer isso. E aí o que, que ele faz? Quando a família tá dormindo, ele pega o cristalzinho, a roupa da irmã dele, que já pode viajar, e sai escondido. Só que ele não sabe fazer isso, então ele não sabe para onde ele vai, ele não sabe como parar, enfim, ele não sabe destinar a viagem dele. E aí ele para em 2030 alguma coisa, e aí ele encontra a Iris, que é uma menina que apaixonante também, uma criança, e eles dois começam uma aventura para levar o arco de volta para a família dele, porque ele perde o cristalzinho que faz a viagem no tempo. E eles começam essa aventura para levar de volta ele para a família dele, para 2075 no futuro. Obviamente, tem muita aventura, aquela coisa assim, tem uma visão infantil, né, da aventura sendo vista a partir da visão da criança, e isso é muito respeitado. É um respeito pela imaginação infantil tão bonito, e eu acho que é por isso que é muito cativante. Fora que o estilo da animação também é belíssimo. Tudo nesse filme é belíssimo. E aí o passado, esse 2030, digamos que esse momento que a gente está vivendo agora, tá tudo caótico. E aí, enquanto dentro de casa os humanos convivem com robôs cuidadores, robôs que fazem isso, que fazem aquilo, e os pais quase não estão presentes na criação dos filhos porque precisam ir para outros lugares para conseguirem trabalhar, porque enfim, ao redor das casas está tudo pegando fogo, tá aquele desequilíbrio com a natureza, aquecimento global total, como a gente está vendo aqui realmente acontecer. E aí lá vem o arco para o passado e começa a contar para Iris como que é o futuro. E ele cria esse paradigma, né? Porque o futuro só existe porque ele voltou ao passado para contar para Iris como era. É muito... Ai, gente, meu Deus, é afeto, é acolhimento, é atravessamento.
Não gosto dessas palavras porque elas perderam o significado que elas realmente têm, né? Porque as pessoas já usaram tanto. Falei de brincadeira, mas realmente é um filme que, por favor, qualquer filme dessa lista, todos vocês precisam ver. Mas esse e o próximo, que é o último, que eu vou indicar pra vocês, são os dois que eu peço assim, por favor, vejam, porque eu tenho certeza que vocês vão amar. E aí a gente chega no filme O Bolo do Presidente. Sim, gente, O Bolo do Presidente é um filme do diretor iraquiano Hassan Hadi, não sei se pronuncia assim mais uma vez. É um filme, ai meu Deus, apaixonante. Meu Deus, como eu amo filmes em que crianças estão vivendo no mundo de adultos, em que esse contraste é perfeitamente demonstrado. E neste filme isso acontece com maestria. Lá no Iraque dos anos 90, o presidente Saddam Hussein ordena em todo o aniversário dele que as escolas, as instituições públicas, enfim, todo o país se volte para ele em homenagens e façam bolos. Toda escola tem isso. E aí a Lâmia, uma menina de 9 anos, super pobre, na verdade a pobreza e o abandono das pessoas é muito latente em todo mundo. E aí a Lâmia tá ali naquele contexto, uma criança naquele contexto que vai para a escola e reza muito para que ela não seja escolhida, porque ela não tinha nem o que comer com a vozinha dela. Imagine dinheiro para comprar materiais para fazer um bolo, que era absurdo. Nem açúcar, nem para quem tinha dinheiro tinha açúcar para comprar, porque não tem, tava tudo em falta. Enfim, esse filme me lembrou outro filme iraniano chamado Onde Fica a Casa do Meu Amigo, que me fez chorar igual uma criança. Nossa, gente, esse filme também já é uma indicação a mais. Do diretor iraniano, Abbas Kiarostami. Gente, esse filme, ai meu Deus do céu, por favor, assista. Mas enfim, depois eu dedico um filme só pra ele. E aí me lembrou muito, porque são crianças que protagonizam, uma criança que protagoniza, vivendo dentro desse mundo de adultos que se dizem racionais, enfim, que sabem da vida, e mostra como isso é a maior balela do mundo, ninguém sabe o que está fazendo. E como isso injustamente é imposto em cima da inocência das crianças. Então a Lamia, que é uma menina que pobre, que está sofrendo toda a violência, toda a repressão, tudo que aquela época, tudo que o país está vivendo, sem nem saber por quê. Ela não sabe por que isso está acontecendo, ela só está ali naquele contexto, como é ela e todas as outras crianças, elas estão vivendo aquilo ali. E aí, o final desse filme, depois dele já ter me destruído durante o filme todo, que eu tava assistindo o filme assim, sabe? Sem reação. O final dele me deixou em silêncio por tempos e tempos, porque não é possível isso. Só que é completamente possível, e é justamente por ser completamente possível que é completamente absurdo. Só que é um absurdo revoltante, é um absurdo que a gente fica querendo agir, fazer alguma coisa e não consegue. E essa sensação de não conseguir fazer nada é uma derrota. É assim, recai sobre a gente, é um peso tão grande que eu fico, meu Deus, por quê? Então, assim, é um filme triste, mas é um filme lúdico que, ao mesmo tempo em que mostra como que a gente, nós, mundo, estamos meio que correndo contra a maré de tentar mudar o mundo de alguma forma para que ele seja melhor para as crianças e para a gente também, ele não deixa de respeitar o pouco de infância que ainda resta dessas crianças, e eu acho que essa sensibilidade é que deixa ele inesquecível. Então, se você puder assistir, faça isso por você. Mais do que para você, faça por você, porque é um filme verdadeiramente imperdível. Se você gostou desse formato de indicação, por favor, comenta aqui. Se você não tiver gostado, comenta também, porque aí eu nem faço mais. Brincadeira. Se você quer uma coisa mais rápida, que não seja tão longa assim, no Instagram eu sempre publico o carrossel com os filmes que eu vi no mês. O Instagram é Nossa Literatura, você já sabe. Se não sabe, tá sabendo agora. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijo e até mais.